Pai, nós pedimos a Tua graça, humildade e sabedoria para tratarmos desse assunto que é tão complexo e também afeta tantas pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, e nos orienta, nos dando uma perspectiva bíblica a respeito de tudo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o propósito dessa aula é tentar explicar o que é a ideologia de gênero, quais são as suas reivindicações, como é que ela surgiu e o impacto que ela tem causado pela discussão a respeito de gênero nas igrejas e também nas escolas. E, no fim, sugerir algumas respostas bíblicas para os desafios que essas questões aparecem e como lidar com esse assunto na criação dos nossos filhos também, se o tempo der. Então, nós vamos começar com uma distinção fundamental de onde parte todo o edifício da ideologia de gênero, que é a diferença que é feita entre sexo e gênero. Essa diferenciação tem sido apresentada por aqueles que defendem ideologia de gênero e tem conseguido uma ampla aceitação. Em resumo, o que eles dizem é o seguinte, que sexo, quando você usa a palavra sexo ou conceito de sexo, você está apontando para aquelas determinações naturais e diferenças biológicas entre homem e mulher. Então, sexo é aquilo que eu sou por nascimento em termos biológicos, em termos de anatomia, aquilo que o homem tem, que a mulher não tem, e aquilo que a mulher tem, que o homem não tem, e o que tem diferente. Já o gênero é o termo que se aplica ao papel que tanto o homem como a mulher têm e exercem na sociedade. Sexo é definido biologicamente e gênero é definido socialmente. Hoje, na literatura secular, quando se trata da sexualidade humana, gradativamente o termo gênero vem substituindo o termo sexo. E ao invés de falar de diferenças de sexo, as pessoas agora falam em diferenças de gênero. Mas então, qual é a origem do termo gênero? E como ele chegou a ser utilizado em oposição ao sexo, é do sociólogo neozelandês John Money. Você tem aí uma fotografia dele. Ele foi o pioneiro no uso da palavra gênero no sentido de sexo. Em uma obra de 1955, ele declarou que gênero é um certo tipo particular de conduta do homem e da mulher e que não está ligado necessariamente a sexo. Então, é atribuída ao John Money a origem do termo gênero. Depois dele apareceu um psiquiatra norte-americano chamado Robert Stoller, que escreveu em 68 um livro que se tornou referência hoje na discussão desse assunto, que é Sex and Gender, que vocês podem ver aí uma foto da capa. Aqui ele diz que sexo é biológico e gênero é o que em cada sociedade recebe essa atribuição. Sexo é o que você é por nascimento. Gênero é a atribuição que a sociedade vai lhe dar. E aí vem a seguinte questão. Já que o gênero não é determinado biologicamente, como é o sexo, quem então determina o gênero da pessoa? Meu gênero é masculino porque meu sexo é homem, eu nasci homem. Então, o que determina eu dizer... Quando eu vou lá preencher a ficha do hotel, onde tem gênero, eu coloco masculino, que determina isso é minha biologia. Eu nasci homem, não é? Com todas as características de homem. Então, era assim que se definia o gênero da pessoa. Mas agora, não. Gênero é separado de sexo. Você pode ter nascido biologicamente homem, mas em termos de gênero você é uma mulher. Mas quem é que vai atribuir isso? Quem é que vai definir o gênero da pessoa, já que não é mais definido em termos de sexo? Esse é o ponto aí do Robert Stoller, não é? A resposta dele é o seguinte: gênero é algo atribuído, não é algo natural. Ele é socialmente determinado. Masculino e feminino são papéis definidos por cada sociedade. Conclui-se que o gênero é um construto social.
Em outras palavras, e aqui vem a conclusão que interessa para nós. Uma pessoa pode nascer homem, isso é sexo, mas em termos de gênero, ele pode ser feminino, tanto por uma escolha dele, como por uma determinação social. A palavra gênero, ela é usada desde os anos, então, de 1980, em estudos de grupos feministas, ativistas LGTB, grupos marxistas sobre família e sexualidade, baseados nas teses de Karl Marx e Friedrich Engels. Mas foi somente a partir de 1990, quando a famosa Judith Butler, que é professora na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, ela escreveu o livro O Problema do Gênero, e disse que essa palavra, e aí, a partir do trabalho da Butler, essa palavra e essa ideologia gradativamente evoluíram para a atual configuração. Não sei se vocês estão entendendo a origem da ideologia de gênero. Começa com essa separação entre o conceito de sexo e o conceito de gênero. Antigamente era a mesma coisa, sexo e gênero era a mesma coisa, definido biologicamente no nascimento. Mas agora a ideia é que gênero é diferente de sexo. Gênero enquanto que sexo é uma determinação biológica, não tem como evitar, a pessoa ou nasce homem ou nasce mulher, o gênero é uma construção social. Então, biologicamente você pode ser uma mulher, mas em termos de gênero você é homem, e vice-versa. E há diferentes modalidades e combinações que podem ser feitas aqui. Ideologia de gênero, portanto, é a maneira de se ler e analisar uma sociedade e uma igreja, e a igreja partindo do pressuposto do gênero como um construto social. Aqui você tem a obra famosa de Simone de Beauvoir. Ela é conhecida pela sua filosofia existencialista e também pelo seu relacionamento com o não menos famoso Jean-Paul Sartre. Ela escreveu um livro intitulado O Segundo Sexo, e ela é do movimento feminista dos anos 60 e 70. Vê só a declaração de Simone de Beauvoir, extremamente polêmica. Ela disse assim nesse livro: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam feminino. Então, não sei se vocês estão seguindo o que ela está dizendo aqui. A mulher, ser mulher, é uma construção social que fica entre o homem e o castrado. Você não é mulher porque você nasce mulher, mas a sociedade é que define o seu papel. Então, fica mais ou menos aí intermediário. Os defensores da ideologia de gênero afirmam que existem dois sexos, mas que há uma diversidade de gêneros. Por exemplo, homossexual, heterossexual, masculino, feminino, isso são gêneros, existem muitos. Hipersexual, metrosexual, e aí vai, né? Há todas as definições. Você pode ter nascido biologicamente homem, mas genericamente você é uma mulher que gosta de homem. Você pode ter nascido mulher, mas genericamente você é um homem que gosta de homem. Então dá pelo menos umas 30 e poucas combinações na conta que eu fiz aqui. Que você pode escolher o que é que você quer ser, o que é que você é. Então, existe aí todas essas combinações possíveis, já que o que você é não é mais definido pela maneira como você nasceu. Então, é isso que ideologia de gênero ensina. Esqueci de mencionar também aqui o bissexual, etc. Esses gêneros, eles não são biológicos ou naturais, e sim são definidos ou pela sociedade ou pela sua própria escolha. Aqui é interessante ver a contradição. Durante um tempo, a comunidade LGTB defendeu a bandeira de que a pessoa nasce homossexual. Ela nasce assim.
E agora eles estão dizendo que não, que a homossexualidade ela é uma função social. Você pode ter nascido homem, mas você que vai assumir um papel que você quiser posteriormente em construção com a sociedade. Então, hoje existe essa... ninguém sabe direito o que é que a comunidade LGTB, os ativistas, eles acreditam mais. O homossexual nasce homossexual ou ele é uma postura, uma escolha que ele faz depois? Então, não está bem definido isso naqueles que estudam esse assunto. Sobre o papel da mulher... Papel da mulher. Segundo os defensores da ideologia de gênero, as sociedades patriarcais, especialmente aquelas influenciadas pelo cristianismo histórico e tradicional, vocês lembram que eu falei na pregação de que esses movimentos, particularmente os defensores de ideologia de gênero, eles consideram o cristianismo tradicional e as escrituras como sendo o maior opressor das mulheres. Então, segundo eles, as sociedades patriarcais, especialmente aquelas influenciadas pelo cristianismo histórico tradicional, têm usado essa distinção entre sexo e gênero para perpetuar a dominação do homem sobre a mulher. Sendo assim, para eles, a igreja cristã é tão responsável pela dominação masculina como é pela opressão feminina. O papel que é imposto à mulher pela cultura cristã e pela sociedade ocidental precisa ser desconstruído para que as mulheres se tornem livres para ser o que escolherem. Em resumo, eles dizem o seguinte: a igreja cristã, através da história, a partir da Bíblia, atribuiu à mulher somente 3 papéis: Kinder, Küche e Kirche, em alemão, que traduzido é criança, cozinha e igreja. Esse é o papel da mulher de acordo com a igreja cristã. É isso que ela tem para fazer. São os 3 Ks, né? Os 3 Ks. É isso o papel da mulher. Então, o movimento feminista e o movimento da ideologia de gênero diz que nós temos que desconstruir a sociedade atual, que é baseada nos padrões judaico-cristãos, baseados na Bíblia, que reduz o papel da mulher e define o que é ser mulher com base exatamente nessas 3 coisas. Ela existe para ter e cuidar de criança, cozinhar e ir para a igreja, juntamente com seu marido e com seus filhos. Esse é o papel da mulher, segundo eles, e que isso tem que ser desconstruído para que a mulher possa alcançar o seu potencial. Empresária, política, líder, construir os seus sonhos, se realizar profissionalmente e toda uma série de coisas. E aí vem dentro disso, dentro da estratégia da ideologia de gênero, vem o que eles chamam de criação neutra. Criação neutra. Ali tem a foto de um menino, né, vestido de princesinha e de rosa. A criação neutra. Os apologistas da ideologia do gênero, eles desenvolveram sistemas e métodos próprios para alcançar o ideal deles. E eles têm se mantido bastante ativos e têm influenciado e mudado políticas governamentais, a educação pública, a criação de filhos, a opinião pública. E, às vezes, igrejas de grande influência também têm sido influenciadas, né? A fim de abolir tudo que perpetue a dominação masculina e as distinções sexuais e impor a agenda gay ou a agenda homoafetiva. Então, diante disso, eles ensinam que as crianças devem ser criadas e educadas de maneira neutra para que elas mesmas escolham. Daí aquela confusão quando a ministra Damares declarou que menino veste azul e menina veste rosa, que bateu de frente com o conceito de educação neutra. Então, os pais não devem criar as crianças, não devem criar os meninos como se ele fosse do gênero masculino e nem devem criar as meninas como se elas fossem do gênero feminino, mas criar sem definição de gênero, de maneira neutra, para que ela, a criança, a uma certa altura, decida se ela quer ser homem, se quer ser mulher, se quer ser bissexual, se quer ser gay, o que é que ela quer ser.
mas os pais não deveriam influenciar na criação com determinação do gênero. Portanto, quando você está vestindo o seu menino de azul, está dando brinquedo, está dando um carro para ele, uma arma de brinquedo, um Lego, não é? E para a menina você veste ela de rosa, você dá uma bonequinha da Barbie, ensina ela a gostar de flores e tudo mais, e a brincar com fazer comidinha e tudo mais, você está interferindo na liberdade da criança. Ela é que vai decidir se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Muito bem, essa é a que ele chama de criação neutra. As roupas, inclusive eles querem isso nas escolas. As roupas, as cores, os brinquedos e banheiro, inclusive, banheiros, eles têm que ser abertos, não é? Você não pode dizer banheiro masculino ou banheiro feminino, é um banheiro só para todas as crianças. Tudo isso é melhor ser, eles dizem, tem que compartilhar por todos os dois sexos, sem as conhecidas diferenciações marcadas pela cultura tradicional. E eles dizem que essas medidas são importantes porque propiciam um ambiente de igualdade, neutralidade, que é necessário ao processo de autodefinição de gênero por parte das crianças. Se não me engano, ali você tem a foto, ali está, eu estou apontando ali, mas para vocês é ali, né? Então é melhor aqui, ó. Então, durante 5 anos, os pais de Sasha o criaram de forma neutra, e somente depois é que revelaram ao mundo que ele é um menino. O argumento foi para que ele não fosse influenciado pelos preconceitos e pressuposições da sociedade. Ali está o Sasha sendo criado de maneira neutra, né? Muito neutro, né, na verdade. Isso aí, se não me engano, são ou canadenses ou australianos, eu não me recordo, foi uma reportagem que saiu recentemente aí num dos meios de comunicação, um casal que adotou essa ideologia para criar o filho, né, sem dar nenhuma definição para que ele próprio possa escolher o que é que ele faz. Bom, apesar das pesquisas indicando que a maioria dos brasileiros não quer a doutrinação nas escolas de conceitos como ideologia de gênero, os governos anteriores tentaram de todas as formas implantar a ideologia de gênero no ensino público através do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e dos PMS, que são os Planos Municipais de Educação. Não conseguindo aprovação na Câmara e no Senado, eles se valeram da estrutura de secretarias especiais, ministérios, autarquias e estatais para estabelecer a vontade, driblando a Constituição e o Congresso. E por isso, então, através de decretos, portarias, resoluções, circulares, a ideologia de gênero ameaçou fazer parte, chega a fazer parte de material didático do currículo de algumas escolas em alguns estados, dependendo da abertura ou não. Além do mais, os governos anteriores ofereceram estrutura, cargos, financiamento e deram liberdade para que defensores dessa ideologia exerçam lobby dentro do próprio Congresso e também estados e municípios com a finalidade de implementar políticas do interesse deles. Esperamos que o atual governo não vá na mesma linha. Não vá na mesma linha. Muito bem. Em que tudo isso ameaça os cristãos? Não é? Por que nós não poderíamos simplesmente dizer assim, bom, isso aí, cada um cria o seu filho do jeito que quer, né? Cada um segue sua própria vida. Nós cuidamos da nossa, nós não vamos nos meter com isso. Bem, para nós não é tão simples assim. Essas questões de gênero, elas têm causado um impacto global. Elas alcançam os cristãos ao redor do mundo e não somente no nosso contexto ocidental. Como cristãos, nós podemos perceber os perigos sociais e a consequência do crescimento contínuo da ideologia de gênero e da sua influência social e cultural em todos os continentes. Essa ideia está na mídia, ela é propagada pelos artistas, como eu disse, ela permeia a educação pública, embora agora já o atual governo diz que não vai mais tolerar esse tipo de coisa, mas a gente não sabe, política é política, não é? E, enquanto isso, nossa esperança não está em governo nenhum, nossa esperança está no nosso Deus. O que a gente está vendo é que essas ideias, elas de fato permeiam
a sociedade, permeiam a cultura, influencia a escola dos seus filhos, os professores dos seus filhos, e às vezes nem mesmo as escolas particulares elas estão isentas de influência do Ministério da Educação, que faz pressão para que se siga esse tipo de coisa, para que tenha banheiro comum, para que se fale sobre isso nas disciplinas, no currículo, conste alguma coisa, há pressão a respeito disso. Então, a gente não pode simplesmente ficar quieto, né? Porque os nossos filhos estão sendo doutrinados. Não é assim, cada um faz o que quer. Acaba batendo, chegando na minha casa, pelas mídias sociais, pela televisão, enfim, por todos os canais que nós conhecemos. Quais são as ameaças, então, ou quais são as dificuldades ou as diferenças que nós temos, né, como cristãos, a uma ideologia como essa? Primeiro, para nós, todas as diferenças sexuais naturais, o problema é que todas as diferenças sexuais naturais criadas por Deus de acordo com a Bíblia são abolidas. A Bíblia é muito clara. No princípio, Deus os criou macho e fêmea. Deus criou o homem e criou a mulher. Os criou distintos. E disse, crescei e multiplicai. Ali, na criação do homem e da mulher, já foram definidos os seus papéis, as suas atribuições, o lugar que eles exerceriam na sociedade em relacionamento um com o outro. Então, para nós, sexo e gênero são definidos no nascimento, como foi feito lá na criação. Não é uma construção social ou uma escolha que você vai fazer depois. Quer dizer, você pode fazer depois, mas você vai contrariar, você sempre vai ser aquilo que você nasceu. Sempre vai ser. Por mais que você se iluda, para ver como a coisa chegou a um ponto que teve um holandês que entrou na justiça, o cara tinha 60 anos. Ele entrou na justiça para mudar a certidão de nascimento dele para dizer que ele tinha 30 anos. Ele está dizendo, não, eu biologicamente tenho 60, mas eu me sinto como uma pessoa de 30. Eu tenho direito, então, de ter uma carteira de identidade dizendo que eu tenho 30 anos. Né? Ele perdeu na justiça, por sinal, né? Mas ele entrou. Mas não é a mesma coisa? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Você, então, pode querer ser o que você quiser. Bom, então, primeiro, essa ideologia, ela distingue aquilo que nós cremos nos é dado no nosso nascimento. Homem ou mulher é uma definição genérica, sexual, biológica e natural. Segundo, não é difícil perceber que a instituição familiar e a criação dos nossos filhos e os valores cristãos, eles são desafiados. Como nós dissemos, na origem do movimento, há um propósito de atacar a igreja cristã, o cristianismo em geral e sua fonte de autoridade, que é a Bíblia. Não poucas vezes, ativistas que defendem essa ideologia, eles dizem abertamente, há vídeos na internet sobre isso e você pode procurar, eles falam abertamente que o maior inimigo deles é exatamente o povo evangélico, são os cristãos que resistem a isso e se tornam ativos, usam os recursos e os meios que têm para impedir e barrar que medidas mais amplas tornem isso alguma coisa genérico e imposto aos cidadãos que não querem isso de maneira nenhuma. A terceira preocupação que esse tipo de movimento traz para nós é que aqui o conceito de certo e de errado desaparece. Não tem mais conceito de certo e de errado. A ideologia de gênero representa, no final de contas, um ataque severo à cosmovisão bíblica feita pelo paganismo. Pelo paganismo. Ou seja, o que se está querendo trazer aqui é a abolição das distinções. Que é importante a gente lembrar? É importante a gente lembrar que uma das características do cristianismo é a sua crença em distinções. O paganismo não crê em distinção. Tanto é que a ideologia central do paganismo, paganismo é o nome que nós damos àquelas antigas religiões do Império Romano, da Grécia, do Oriente, durante o tempo de Israel, durante o tempo da Igreja primitiva, e que continuaram de diversas formas em vários povos e culturas até o dia de hoje. A característica do paganismo é o que a gente chama de monismo. Monismo é a ideia de que tudo que existe, a realidade, ela é
um círculo onde tudo está preso dentro, onde tudo é igual. Esse círculo, ele é impenetrável, não existe uma realidade fora dele. Então, o que está dentro, a realidade está contida num círculo. E eles acreditam no conceito de que há influências negativas e influências positivas. Quem não conhece aquele famoso círculo das religiões orientais, não é? Que é uma roda com yin e yang, um peixinho preto e um peixinho branco, não é? Então, é contido numa roda, num círculo, exatamente por conta do monismo, essa ideia de que a realidade é uma só, não há distinções. Mas em que isso é diferente do cristianismo? Que o cristianismo acredita em distinções. Por exemplo, Deus não é o homem. Deus e o homem são distintos. No monismo, não. O homem é Deus. O homem é Deus, ele é divinizado. No cristianismo, Deus não é a natureza. Há uma distinção entre Deus e o mundo que ele criou. No monismo, Deus é a natureza é divinizada. Por isso você não pode, eles dizem, não é? Essa é a razão pela qual eles tentam proteger o meio ambiente. É uma religião, porque para eles o mundo Deus é a alma do mundo, a gente chama isso de panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. No cristianismo, Deus não é a natureza, ele está presente, mas ele não é a natureza, ele criou a natureza, é distinta, é sua criação. No monismo não tem diferença entre homem e mulher. No cristianismo tem diferença entre o homem e a mulher. No monismo, certo e errado são dois lados de uma mesma moeda, coexistem, daí aquele peixinho preto e o branco dentro do círculo. No cristianismo há uma distinção. Deus é bom, o mal é uma intrusão pelo pecado na realidade boa que Deus criou e um dia vai ser eliminado. No pensamento monista, o bem e o mal coexistem eternamente. Então, é essa religião pagã que está por detrás e ela quer abolir as distinções nas quais o cristianismo acredita. Nós cremos na diferença entre macho e fêmea, homem e mulher, são distintos, mas a ideologia de gênero, turbinada pela visão pagã de mundo, quer abolir esse tipo de distinção. Então, você não pode ensinar a criança, né, que sexo ela tem, não pode criá-la de um determinado jeito, a ideia da criação neutra, banheiros comuns para todo mundo, liberdade para as pessoas se casarem, né, terem todo tipo de relacionamento chamado poliamor, não é? Agora, tudo isso tem essa ideologia por detrás. Então, nós olhamos para isso aí e nós ficamos preocupados porque é muito mais profundo do que a gente pensa. E aí, em quarto lugar, a gente pergunta qual é o interesse, por que as pessoas lutam tanto por isso? Vocês veem que há um ativismo, há uma luta, há uma organização, há muito recurso, muito dinheiro por trás disso para tentar impor a agenda LGTB e a ideologia de gênero em todos os níveis da cultura. De acordo com o professor Orley José da Silva, que eu conheci lá em Goiânia, ele é mestre em letras e linguística na Universidade Federal de Goiânia e também mestrando em estudos teológicos. Segundo ele, a ideologia de gênero atende aos interesses globais porque ela promove o controle demográfico. Parece teoria da conspiração, não é? Eu, quando li a primeira vez, eu disse, isso aqui é teoria da conspiração. Mas eu achei tão interessante, pelo sim, pelo não, eu trouxe para aqui a tese dele, a ideia dele. Porque o que é que está por detrás da ideologia de gênero? Ou seja, acabar com o casamento tradicional, homem e mulher se casam e têm filhos. Por que acabar com isso? Primeiro, para atender à indústria turística e do entretenimento. Porque pessoas que não têm filhos, não se casam, não têm compromisso, são bon vivant, elas têm mais liberdade, desprendimento individual e dinheiro para viajar e se divertir. Se você é casado e tem filhos, tem que manter um lar, isso limita. Mas a indústria, então, do lazer, do entretenimento, para ela tem todo interesse, a ideologia de gênero, porque se a ideologia de gênero for aceita, então, né, vai diminuir bastante, como já diminui, não é? A gente já vê esse efeito na Europa e nos Estados Unidos, já diminui o número de filhos, primeiro diminui o número de casamento hétero, né? E vai diminuir também, naturalmente, os
o número de filhos. Por que interessa? Porque vai gerar mais consumo de bens e serviços de uso individual, porque se gasta menos com o sustento e a fixação da prole. O dinheiro que o sujeito ia gastar para mandar filho para a escola, comprar uniforme para o filho, livro didático e tudo mais, ele vai gastar comprando um carro do ano, comprando uma motocicleta nova, viajando para gastar o dinheiro que ele tem e assim por diante. Isso tem reflexo no sistema de previdência pública e privada com relação a seguros. Há uma necessidade menor de acúmulo de capital para investimento na família ou na herança, e aí você investe o dinheiro, porque você não precisa ter dinheiro ou investir pensando no futuro dos seus filhos, da sua família e tudo mais, você pode usar aquele dinheiro como acúmulo de capital. Ao fortalecimento dos governos e do mercado sobre a vontade dos cidadãos, pelo enfraquecimento, derretimento do modo de agregação familiar tradicional. Quando as famílias se unem, quando existem famílias grandes e unidas, elas pensam igual e elas brigam juntas. Mas quando acaba isso, e a ideologia de gênero acaba com família, o sujeito é só. Ele é um indivíduo que não tem relação significativa, duradoura com ninguém. Que não tem com ninguém. Então, isso facilita o controle do governo sobre a sociedade. Porque quem é que reage quando o governo quer fazer alguma coisa? As famílias. O pessoal fica pensando nos filhos. Peraí, em que é que isso vai atingir meus filhos? Em que é que isso vai atingir minha esposa? Em que é que isso vai atingir meu marido, meu pai, minha mãe? A tentativa de quebrar a espinha dorsal da cultura judaico-cristã e a consequência é o enfraquecimento da influência dessas culturas no povo, uma vez que a cultura judaico-cristã é baseada no conceito de heteronormatividade e da família tradicional. Então, essa é a tese do Orley, que eu achei bastante interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas, como alguém já disse, a motivação por detrás desses movimentos, no final, sempre é. No fundo, ainda o velho vil metal, que está em jogo, que as pessoas buscam, é isso aí. Bom, ainda dentro disso aqui. Por outro lado, por causa também do nosso compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus, há coisas que o povo cristão, em confronto com a ideologia de gênero e os ativistas, não se pode permitir. É claro que nós não aceitamos o comportamento gay, mas nós não aceitamos. Também não aceitamos o casamento gay e nem mesmo a ordenação de gays como pastores e presbíteros, desde que o comportamento homossexual é claramente não considerado normal, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu escrevi um artigo essa semana no meu blog, que foi publicado também no Facebook, um engano chamado Teologia Inclusiva, onde eu faço uma análise na tentativa de alguns teólogos de provar biblicamente que não tem nada contra o homossexualismo. Então teve muita reação, mas muita reação mesmo, né? Foi talvez um dos posts mais comentados que eu publiquei essa semana. E teve um post lá de uma mulher que ela dizia o seguinte, por que o Estado é laico? O Estado é laico. Então, homem e mulher podem se casar, e mulher, e homem e homem também pode se casar, já que o casamento é feito pelo Estado. O que é que a igreja tem a ver com isso? Porque ela tem que respeitar a laicidade do Estado. E minha resposta foi, exatamente porque o Estado é laico é que eu tenho liberdade de expressão religiosa. Estado laico não significa Estado ateu. O Estado é laico no sentido de que ele garante o direito de que cada cidadão brasileiro creia no que quiser, livremente. Então, eu não concordo, por isso eu me expresso contra, e o Estado laico me garante isso. Você está dizendo, a pessoa estava usando o Estado laico para calar minha boca, quando, na verdade, a existência do Estado laico é que permite que eu me manifeste. Eu sou contra. E vou me manifestar enquanto eu puder. E o Estado me garante esse direito. Desde que eu seja, é claro, respeitoso, que eu não agrida ninguém, né, que não difame ou passe informação falsa, que eu me responsabilize pelas minhas palavras e pela minha informação. Isso, inclusive, é lei. Então, é o direito de expressão que eu tenho.
eu posso me posicionar contra, a igreja pode se posicionar contra. Não é porque o Estado é laico, então, que eu vou botar uma mordaça na minha boca. Ao contrário, porque ele é laico é que eu posso falar. Então, é isso que está em jogo. Para nós, essas questões de gênero, elas não são questões secundárias. Elas tratam de temas que são fundamentais para a nossa fé, para a nossa criação dos nossos filhos, para a família e para a igreja. Por outro lado, nós devemos ter cuidado para não cair na homofobia. Homofobia é um termo que já se tornou consagrado e que se refere a ódio aos homossexuais. Claro que nenhum cristão em sã consciência ele vai nutrir ódio para uma pessoa que tem práticas homossexuais. Porque nós podemos discordar de uma pessoa sem ter que odiar aquela pessoa, sem sentir raiva daquela pessoa, sem insultar aquela pessoa ou ameaçar aquela pessoa. Eu sou contra qualquer tratamento odioso, injusto, deselegante, desrespeitoso e desonroso para alguém que tem uma opção sexual com a qual eu não concordo. Eu sou contra. E a igreja cristã toda deveria ser contra também. Tratar de maneira jocosa, desprezível, insultar, isso não compete ao cristão fazer. Nós podemos mostrar nossa posição e dizer que nós não podemos concordar porque a nossa consciência está presa à palavra de Deus e fazer isso em amor, com elegância, com inteligência, com educação, podemos fazer isso, para que não provoquemos uma reação, às vezes, bem merecida, com raiva, de gente com raiva, né? A resposta bíblica que nós damos a essas questões de gênero, então, já caminhando para o fim, ela tem origem no fato de que Deus criou apenas 2 sexos e gêneros. Nós podemos falar de sexo como algo determinado biologicamente, da mesma forma que também dizemos que o gênero é a decorrência natural dessa determinação. Se a gente vai fazer uma diferença entre sexo e gênero, é essa. Sexo é a forma como nós nascemos biologicamente e gênero é a decorrência natural dessa determinação. Aqueles que por natureza são homens, eles são machos ou masculinos, conforme contempla o seu gênero. O mesmo se aplica às mulheres. Também nós podemos afirmar que o gênero, compreendido como essa autoconsciência sexual de uma pessoa e o comportamento social dela, é determinado de maneira bíblica para nós, e não socialmente, embora que as culturas divirjam, às vezes, dos papéis tradicionais do homem e da mulher. Esses papéis foram determinados antes e depois da queda do homem, tendo em vista a família e a igreja. Muito bem. A despeito das tentativas bem-sucedidas dos apologistas da ideologia de gênero em aprovar leis que protejam o modo de vida e a agenda gay, as instituições cristãs não podem, senão, se posicionar ao lado da evidência bíblica. Deixa eu caminhar aqui para o fim. Como abordar esse assunto? Aí está a resposta bíblica, né? Eu tinha feito isso antes do pronunciamento da Damares, está esse slide aí. Quero só dizer para vocês. Como abordar esse assunto? Muito embora muitas dessas questões sejam discutidas em um alto nível acadêmico, vocês viram aqui que eu fui procurar lá os autores, os intelectuais que estão por detrás desse movimento. Então, a maioria dos membros da igreja não lê Simone de Beauvoir, não vai ler lá o psiquiatra americano, o neozelandês, não está a par desse tipo de coisa. Então, muito embora a discussão desse assunto se processe num alto nível acadêmico, elas são largamente difundidas em nossa cultura, em linguagem popular, por meio da mídia. Por meio da mídia, os artistas, por meio das redes sociais, por meio de manifestações, da infiltração no governo. O nosso povo frequenta universidades e faculdades, assiste programa de TV, ouve em rádio, lê os livros do momento e os jornais. E mesmo uma pesquisa superficial realizada entre os jovens e adolescentes vai mostrar o quanto eles estão familiarizados com essas questões de gênero, casamento gay, inversão dos papéis bíblicos do homem e da mulher. Não se iluda pensando que seu filho está protegido, no sentido de que ele não tem informações, ele tem. Mais cedo do que você pensa.
Então, é preciso estarmos alertas para isso e preparados para enfrentar essas questões. Como forma estratégica de tratar essas questões, eu creio que, como igreja, nós devíamos, talvez, criar e sustentar grupos de homens e mulheres cristãos para aprender sobre masculinidade e feminilidade bíblica. Por incrível que pareça, hoje em dia, esses conceitos estão tão diluídos pela cultura que é preciso estudar o que é que significa ser homem. O que é ser homem? A coisa está tão... Nos Estados Unidos, criou-se um movimento chamado Promise Keepers, que é um movimento só de homens. E o alvo do Promise Keepers, os guardadores de promessa, é exatamente ajudar os homens cristãos a assumir o seu papel. O que é ser homem hoje? Não é igual ao movimento que aconteceu em Minas Gerais de um machão mineiro, ali é outra coisa. Mas eu penso, que a igreja devia dar atenção para isso. Afinal, o menino nasceu, de uma mulher, parteira geralmente é mulher, quem vai cuidar dele é a enfermeira, quando ele for para a escola vai ter uma professora, na universidade é uma doutora, seu primeiro emprego ele vai ter uma chefe, e dependendo da igreja que ele for, ele vai ter uma pastora. Então ele vai crescer a vida toda sem um referencial masculino. O homem, o menino, não tem referencial, e o pai é ausente em casa. Então, a igreja tem que socorrer nessa hora. Então, alguma coisa que pode ser feita, grupos de trabalho, grupos de estudo, grupos de apoio, porque tem muitos pais que sofrem com isso, sofrem às vezes calado porque não quer expor o filho, não quer expor a situação dos filhos. Então, isso era alguma coisa que poderia ser feita. Além disso, falar sobre esse assunto, como eu estou falando aqui. Mais eventos como esse, mais ocasiões em que os pais têm a oportunidade de falar sobre isso. Se eu posso, eu sei que nem todo mundo pode, mas há aqueles que podem. A sugestão, então, de colocar seus filhos numa escola cristã, onde a influência desse tipo de mentalidade é menor, embora não totalmente isenta, porque o MEC faz pressão. Mas escolas particulares, geralmente de preferência confessionais, eu sei que isso representa um esforço financeiro muito grande, mas seria uma alternativa. Em alguns países, como os Estados Unidos e em outros lugares, existe a opção do homeschooling, que é você educar os seus filhos em casa. Tem vantagem e desvantagem. Tem aí o projeto da escola sem partido, que também tem vantagem e desvantagem, está em discussão, a gente não sabe direito para que lado vai, porque parece nos favorecer por um lado, mas por outro, não. Então, ainda é uma coisa a ser muito discutida. Eu espero que essa palestra, pelo menos, sirva de alerta para vocês e dizer que vocês não estão sós na luta, aqueles que estão, e que a igreja se apresenta como auxiliadora nessa luta. Eu vou orar com vocês e depois eu vou pegar o microfone e vou descer, que fica mais fácil para vocês acertarem o tomate em mim. Senhor, nós tratamos de assuntos sérios agora, e que mexem com toda a textura, o tecido da sociedade, e que impactam de maneira direta a criação dos nossos filhos, família, casamento. Nós pedimos que o Senhor nos ajude e dê graça para enfrentarmos tudo isso à luz da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.